Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui, então, na página 177 do livro A Alma de Todo Apostolado, de Dom Chutar, e agora numa parte muito interessante, muito prática, sobre a guarda do coração. Dom Chutar coloca nessa guarda do coração o centro, então, da vida interior, né? Ou da vida espiritual que ele tanto valoriza, né, neste livro. E essa parte 4 que nós estamos vendo chama Guarda do Coração, ponto capital da vida interior, portanto essencial para o apostolado. E ele começa essa parte com uma resolução de guarda do coração. Então ele começa dizendo o seguinte: eu quero, ó Jesus, que o meu coração tenha a solicitude habitual de preservar de toda mancha e de se unir cada vez mais ao vosso coração em todas as minhas ocupações, conversações, recreios, etc. E ele vai, então, colocar, não é, essa guarda do coração nas palavras do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos promete, não é, o seguinte: manete me et ego in vobis, permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Né? Ele pega essa expressão um pouco diferente, né? Que é in me manete et ego in neo, que é exatamente a mesma coisa. E vai usar a expressão, e vai partir, né, essa frase em duas partes. O in me manete, permaneça em mim, né? Foi aí que nós paramos a última leitura. Então ele diz assim: in me manete. Sim, hei de considerar como verdadeira habitação minha no vosso coração divino, com o direito de dispor de todas as vossas riquezas para a utilização dos tesouros ilimitados da graça santificante e da fonte inesgotável de vossas graças atuais. Et ego in neo. Mas vós também, meu amável Salvador, por causa da minha guarda do coração, considerareis a minha alma como vosso domicílio. Porque, em consequência de meus esforços para assegurar o exercício contínuo da vossa realeza, sobre o jogo contínuo de todas as minhas faculdades, não somente terei cuidado em nada fazer fora de vós, mas terei ainda a ambição de impregnar cada uma das minhas ações com o mais intenso amor. Aqui tem uma expressão interessante, né? O exercício contínuo da vossa realeza sobre o jogo contínuo de todas as minhas faculdades. Então, o permanecer em Nosso Senhor, ou melhor, Nosso Senhor permanecer em nós, significa que esse jogo contínuo de todas as nossas faculdades estará
impregnado, né, da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O hábito do recolhimento interior, do combate espiritual, de uma vida ocupada e regrada, e incalculável tesouro de merecimentos serão o fruto da minha guarda do coração. Mediante ela, a minha união indireta a Deus pelas suas obras, isto é, pelas relações que eu, consoante a sua vontade, tenho com as criaturas, torna-se uma consequência da minha união direta com Ele pela oração, vida litúrgica e sacramentos. Então aqui há uma vida indireta com Deus, né? A vida indireta com Deus eu tenho quando eu me relaciono com as suas criaturas, né? E uma vida direta com Deus que eu tenho através da oração, da vida litúrgica e dos sacramentos. Em ambos os casos, a união procede da fé e da caridade e realiza-se sob a influência da graça. Na união direta, sois vós mesmo e só vós, ó meu Deus, o objeto da minha intenção. Então, na oração, na vida litúrgica, nos sacramentos, Deus mesmo é o objeto da minha intenção. Na indireta, ou seja, na minha relação com as criaturas de Deus, aplico-me a outros objetos. Mas como faço isso para vos obedecer, esses objetos a que consagro a minha atenção tornam-se-me meios queridos por vós para me unir convosco. Deixo-vos para vos volver a encontrar. Sois sempre vós que eu procuro, e com desejo igual, mas na vossa vontade. Ele poderia ter dito, né, no vosso coração, né? E essa divina vontade é o único farol que a guarda do coração me faz incessantemente fixar, a fim de dirigir a minha atividade no vosso serviço. Em ambos os casos, posso, portanto, dizer mihi aderere deo bonum est. Ele cita aqui o Salmo 72, 28. Erro é, portanto, julgar que para me unir a vós, ó meu Deus, eu deva adiar a ação ou esperar que ela fique terminada. Erro é supor que, em virtude da sua própria natureza, ou devido ao tempo que levam, certos trabalhos possam dominar-me e embaraçar a minha liberdade, a ponto de tornarem impossível a minha união convosco. Não, vós quereis-me livre, vós me desejais que a ação me chegue a dominar. Vós quereis que eu seja o Senhor e não o escravo dela. E com esse fim, vós me ofereceis a vossa graça, caso eu seja fiel à guarda do coração. Portanto, apenas o senso sobrenatural prático, mediante os múltiplos acontecimentos, circunstâncias e particulares proporcionadas pela vossa providência, e particularidades, proporcionadas por vossa previdência, me haja feito discernir que tal ou qual ação está verdadeiramente ligada à vossa vontade, eu hei de considerar como um dever o não me subtrair a ela e também o não me comprazer nela.
devem prendê-la e continuá-la, mas unicamente para fazer a vossa vontade. Porque o amor próprio viciar-lhe-ia o valor e diminuir-lhe-ia o mérito. Aqui tem uma nota que eu vou ler, é a nota 310 aqui na minha edição, que diz o seguinte: encontram-se ocultas no bem, diz padre Duzermont, uma deleitação, uma honra, uma glória, um não sei que, cuja natureza é extremamente apetitosa. As mais das vezes, mais apetitosa ainda que o mal. A alma não desconfia desse verme roedor, desse egoísmo requintado que sufoca a graça atual. O Senhor, tanto por bondade para conosco, como pelo desejo da sua glória, declarou-se, pela sua parte, indiferente a todos os bens particulares, e decidiu que uma só coisa lhe agradava, a sua vontade. De tal sorte que um quase nada, conforme a essa vontade, poderá merecer o céu. E prodígios operados sem ela ficarão sem recompensa. Por isso mesmo, é mister que em tudo nos proponhamos não simplesmente o bem, senão o bem querido por Deus, isto é, a sua vontade. Olha, essa frase do padre do sermão é muito interessante. E é um alerta para nós, né? Para todos nós. Eu vou reler porque é muito interessante essa parte que ele fala aqui, na nota ainda, tá? Encontram-se ocultas no bem uma deleitação, uma honra, uma glória, um não sei que, cuja natureza é extremamente apetitosa, as mais das vezes mais apetitosa ainda que o mal. A alma não desconfia desse verme roedor, desse egoísmo requintado que sufoca a graça atual. Essas palavras do Padre Zermon, elas enfatizam, né, o que o Dom Chutar está dizendo aqui, né? Ou seja, eu hei de considerar como um dever não me subtrair a ela, a vossa vontade, né? E também o não me comprazer nela. Né? Essa deleitação, né, no bem é que é o verme roedor que o padre dos irmãos fala, né? É você ficar se comprazendo nos possíveis, prováveis bens que você está fazendo, né? E o padre, o Dom Chotard diz o seguinte, né? Que nós não devemos fazer uma coisa ou outra porque uma coisa nos dá prazer e a outra não nos dá. Mas o critério para fazer alguma coisa é se ela está ou não de acordo com a vontade de Nosso Senhor. Né? Isso me lembra uma observação que Santa Catarina de Sena faz numa de suas cartas, que eu não vou lembrar aqui agora qual é, dizendo o seguinte, que Deus às vezes esconde da gente o bem que a gente faz justamente para não nos
perder, né? Por orgulho, né? Então ela diz isso no caso do poder que tem as nossas orações, né? Ou seja, ela diz o seguinte: tudo que você pede em suas orações, você consegue. Só que às vezes Deus te esconde isto. Deus esconde da gente a eficácia das nossas orações, justamente para nos preservar do orgulho, né? Mas às vezes ele não esconde, e é isso que Dom Chutar está falando, né? E o padre dos irmãos, né? É que às vezes o bem ele é mais, digamos assim, os efeitos que ele causa, né? Às vezes os seus efeitos é mais apetitosos, né? São mais apetitosos do que ainda o mal, né? Então é preciso muito nos preservar disso, né? Desse comprazimento, porque senão a gente vai acabar adquirindo o hábito de realizar obras que só aquelas que nos dá prazer, né? E não aquelas exatamente que estejam segundo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E quando falo vontade, eu falo coração dele, né? E aqui nós passamos por um item chamado necessidade da guarda do coração. Meu Deus, vós sois a santidade, e neste mundo só admitis uma alma à vossa intimidade na medida em que ela se aplicar a destruir ou evitar tudo o que a poderia manchar. Preguiça espiritual de elevar o próprio coração até vós. Afeição desordenada pela criatura. Modos bruscos e impaciências. Rancor, caprichos, moleza, busca de comodidades, facilidade em falar sem razão verdadeira dos defeitos alheios, dissipação, curiosidade, que em nada se relaciona com a glória de Deus, tagarelice, loquacidade, juízos vãos e temerários acerca do próximo, vã complacência em mim mesmo, desprezo dos outros, crítica da sua conduta, procura da estima e do louvor, na intenção que me faz trabalhar, ostentação do que me é vantajoso, presunção, teimosia, ciúme, falta de respeito à autoridade, murmurações, falta de mortificação no beber e no comer, etc. Que imensa multidão de pecados veniais, ou ao menos de imperfeições voluntárias, me poderá invadir se eu deixo de estar vigilante, privando-me dessa sorte das graças abundantes que vós, desde toda a eternidade, me tendes reservado. Bom, aqui nós temos uma lista, um rol, né, dessas manchas que nós devemos evitar para permanecermos nele, né? Eu vou ler porque essa lista, parte dela, né, ela está, por exemplo, descrita
naquela... Bom, no meu missal está descrita parte desses problemas aqui, né? Dessas manchas, na, na oração das completas, onde tem o exame de consciência diário, que se sugere no missal, né? Então vamos lá. Veja que essa lista, né? Ela é classificada como pecados veniais, né? Muitas delas podem se tornar pecados mortais, mas no nível, digamos, da vida normal de cada um de nós, católicos, né? Essa multidão aqui de manchas, elas se classificariam mais convenientemente como pecados veniais, né? Mas esses pecados veniais, eles atrapalham a nossa permanência no coração de Nosso Senhor, né? Então vamos lá. Isso nos é muito conhecido, né? Porque todos nós praticamos essas falhas em todos os momentos dos nossos dias, né? E é aqui que nós devemos concentrar a nossa atenção, né? Veja, uma coisa curiosa que é o seguinte: muitos de nós já estamos muito atentos aos pecados mortais, né? Então, nós já temos o que o padre Polian, François Polian, chama o primeiro grau de piedade, né? Que é aquela atenção aos pecados mortais, né? Mas nós não temos, eu falo por mim agora, né? Eu não tenho a mesma atenção voltada para essa multidão de pecados veniais, né? Eu vou ler de novo, porque ele descreve aqui essa multidão bem descrita, né? Apesar de ter um etc. aqui, né? Mas a descrição dele já é muito boa, né? Vamos ver lá. Preguiça espiritual de elevar o próprio coração até vós, que é propriamente uma ação que a gente faz na meditação, né? Que ele já falou sobre ela. Afeição desordenada pela criatura, qualquer criatura, né? Modos bruscos e impacientes, rancor, caprichos, moleza, busca de comodidades, facilidade em falar sem razão verdadeira dos defeitos alheios, dissipação, curiosidade, que em nada se relaciona com a glória de Deus. Isso hoje é uma praga, né? Por causa das redes sociais. Curiosidade, que em nada se relaciona com a glória de Deus. Tá certo? Tagarelice, loquacidade, que é a mesma coisa. Juízos vãos e temerários acerca do próximo. Vã complacência em mim mesmo. É porque eu gosto demais de mim, né? Então eu tenho que ser complacente comigo mesmo, né? Desprezo dos outros. Crítica da sua conduta dos outros, né? Procura da estima e do louvor na intenção que me faz trabalhar. Ou seja, eu só faço a minha obra, o meu trabalho, o meu apostolado, porque eu estou procurando estima e louvor por ele. Ostentação do que me é vantajoso. Presunção. Teimosia. Ciúme. Falta de respeito à autoridade. Murmurações. Reclamações, né? De todas as formas. Falta de mortificação.
no beber e no comer, etc. Etc. Né? Imagina que ainda tem muita coisa, né? Então, essa descrição é uma descrição muito boa para a gente usar, né? Nos nossos exames de consciência diários, né? E anotar, né? Em quais desses percalços nós nós tropeçamos, né? Sim, se a minha meditação e a minha vida litúrgica não me levarem progressivamente a conservar a minha alma em guarda, até contra as faltas de pura fragilidade, e me erguer-me com prontidão, mal a minha vontade comece a afrouxar, e até a impor a mim mesmo, nesse caso uma sanção, eu posso, ó Jesus, paralisar a vossa ação sobre mim mesmo. O padre François Polian, naquele livro A Vida Interior, né, ele diz que ele, ele, ele classifica como a pessoa que já tem a guarda do coração e que já evita essa multidão de pecados veniais, ele classifica isso como o segundo grau de piedade em progressão, né, da vida espiritual. Missas, comunhões, confissões, outros exercícios de piedade, proteção especial da divina providência relativamente à minha salvação eterna, solicitude do meu anjo da guarda, que digo, até a vossa maternal vigilância sobre mim, ó minha mãe imaculada, tudo pode ser paralisado, tornado estéril por minha culpa. Então veja o que a gente então abre mão quando a gente não faz a guarda do coração, né? A gente abre mão da proteção do nosso anjo da guarda, da maternal vigilância que nossa Mãe Imaculada tem sobre nós, né? Proteção especial da divina providência. Tudo isso vai embora, né? Mas não vai embora com os pecados mortais, né? Tá certo? Claro, com os pecados mortais tudo vai embora. Né? Nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas com os pecados veniais, essa é a parte muito importante, né? Porque nós católicos, sobretudo, bom, eu vou falar de mim, né? Por muito tempo, essa consciência do pecado venial, quer dizer, claro, a gente sabe quando a gente comete o pecado venial, mas a consequência dele nunca ficou claro para mim por muitos anos, né? Tá certo? O pecado venial. Todo mundo comete, não é assim? É impossível não cometer pecados veniais. Pois bem, a guarda do coração é justamente uma atividade prática, né? Para evitá-los, os pecados veniais, né? Para evitar os pecados veniais, não os mortais. Os mortais, enfim, claro, né? Não há o que se dizer. Então isso é muito importante a gente manter, né, na cabeça e no coração, né? Na vontade, né? Se me faltar a boa vontade de impor a mim mesmo essa violência, a qual vós, ó Jesus, aludis nestas palavras, violente rapiunt illud. Mateus 11:12, ele está citando aqui. Logo, Satanás procurará sem descanso surpreender o meu coração, através dos pecados
veniais. Né? Não te iludas, ó minha alma. Certas quedas tuas, que tu qualificas de pura fragilidade, são, quiçá, de natureza diferente aos olhos de Deus. Se não tens posto em prática o exercício da guarda do coração, e se não tenderes à realização desse programa, qual o programa, né? Quero conseguir reservar para Jesus o móvel de cada uma das minhas ações. O móvel é o princípio, né? O que move as minhas ações. Quero conseguir reservar para Jesus o móvel de cada uma das minhas ações. Se não guardo o meu coração, quão pavorosas e prolongadas não serão as expiações que estou preparando para o purgatório. E que perigo de cair aos poucos no pecado mortal. Eu não corro sem essa resolução. Na minha edição aqui está pecado moral, mas certamente é pecado mortal. Né? Não sei como é que está na edição de vocês, nessa parte aqui. E que responsabilidade! É tão escorregadio o declive para chegar ao pecado mortal. Então veja que essa multidão de coisas, né, que ele nos lista aqui como pecados veniais, são apenas o caminho para o pecado mortal. Né? Essa é a grande importância de se evitar os pecados veniais. Né? Agora nós estamos numa segunda parte aqui, dentro ainda da guarda do coração. Tá? Presença de Deus, é o item número 2 em algarismos romanos. Né? Presença de Deus, base da guarda do coração. Trindade Santíssima, se eu, como espero, possuo o estado de graça, vós habitais no meu coração, com toda a vossa glória, com todas as vossas perfeições infinitas. Enfim, tal como habitais no céu, bem que oculto sob o véu da fé. Não há encontrar momento em que vós não tenhais os olhos fixos em mim para discernir as minhas ações. A vossa misericórdia e a vossa justiça operam incessantemente em mim. Para vos vingardes das minhas injúrias, ora me retirais as vossas graças de eleição, ou cessais de dispor maternalmente os acontecimentos que deveriam redundar em meu proveito, ora me encheis de novos benefícios. Se a vossa habitação em mim fosse a meus olhos o fato mais considerável e o mais digno de atrair a minha atenção, porventura estaria eu com tanta frequência e durante tanto tempo sem pensar nele? Não é acaso dessa falta de atenção a esse fato fundamental da minha existência que promanam, não é acaso desta falta de atenção, né, que promanam os maus êxitos que até hoje têm acompanhado as minhas tentativas de guarda do coração? Se as orações ejaculatórias se fossem sucedendo regularmente pelo dia adiante, elas não teriam recordado essa habitação toda de amor de Deus em mim. Ó minha alma, tens tu acaso feito
o bastante até hoje para assim norteares a tua vida, ao menos uma vez em cada hora. Ele está dizendo por exemplo, uma oração jaculatória a cada hora do dia, né? Tens te aproveitado da tua meditação cotidiana e da tua vida litúrgica para reentrares de vez em quando, por alguns segundos, quanto mais não fosse, no santuário íntimo do teu coração, a fim de adorares ali a beleza infinita, a imensidade, a onipotência, a santidade, a vida, o amor, numa palavra, o bem supremo e perfeito que lá se digna residir e que é o teu princípio e o teu fim? Comunhões espirituais, que lugar ocupais vós pelo meu dia adiante? E entretanto vós estáis a todos os momentos à minha disposição, não só para me recordar a habitação da Santíssima Trindade em mim, senão também para aumentar essa habitação por uma nova infusão do sangue redentor na minha alma. Que caso tenho eu até hoje feito desses tesouros postos à minha disposição? Para recolher esses diamantes e ornar com eles o meu diadema, seria bastante abaixar-me. Como eu estou longe dessas almas, que mesmo continuando os seus trabalhos ou as suas conversações, voltam milhares de vezes por dia ao seu hóspede divino. Elas contraíram esse hábito e o seu coração fixou-se lá onde está o seu tesouro. Então, aqui na linguagem poética que Dom Justa usa sempre, né, como uma espécie de truque de oratória, né, para nos inflamar a alma, né, ele está no fundo nos sugerindo coisas práticas, né, para nós nos mantermos, né, a guarda do coração, né. Por exemplo, aqui sobre as orações jaculatórias, né? Veja que ele sugere aqui uma oração jaculatória por hora do meu dia, né? A comunhão espiritual, né? Também, porque quando você faz uma oração jaculatória e quando você faz uma comunhão espiritual, você volta a sua atenção, a sua inteligência, a sua vontade para o que ele chama de hóspede divino, né? Que está na nossa alma, né? Tá certo? Então, aqui há um fluxo permanente de graças da Santíssima Trindade em direção a nós, né? E nós temos o poder de barrar esse fluxo ou de aceitar esse fluxo, né? Tá certo? Dependendo da nossa vontade, né? Dependendo da nossa vontade de, de sintonizar, né, as nossas ações e a própria vontade com relação à vontade de Nosso Senhor, que é o seu coração, né? Bom, o item 3 em Romanos, né, dessa parte da guarda do coração, vai se relacionar com a Santíssima Virgem. Então, a devoção a Nossa Senhora facilita a guarda do coração.
Ó Mãe Imaculada, foi para vós me ajudardes a conservar o meu coração unido, mediante Jesus, à Santíssima Trindade, que no Calvário, a palavra do vosso Filho, me constituiu filho vosso. Eu quero que as invocações cada vez mais frequentes que vos hei de dirigir visem, sobretudo, essa guarda do meu coração, a fim de purificar as tendências, as intenções, os afetos e os desejos dele, de Nosso Senhor. Né? Não mais quero subtrair-me a esta vossa doce voz. Detente, meu filho, retifica o teu coração. Não, não é verdade que nesse momento tu procures unicamente a glória de Deus. Quando eu não estou procurando, né? São palavras que Nossa Senhora, que Dom Chutar imagina que Nossa Senhora nos falaria, né? Quantas vezes, durante as minhas dissipações ou ocupações, vós não me tendes dirigido este aviso maternal? E quantas vezes, ai, eu o não tenho abafado em meu peito? Minha mãe, de hoje para o futuro, eu hei de prestar ouvidos a esta advertência do vosso coração, e a ela há de corresponder a minha fidelidade com uma decisão enérgica, rápida e completa. Mesmo que essa decisão tenha apenas a duração de um relâmpago, ela me bastará para eu fazer a mim mesmo uma dessas duas perguntas: para quem é a ação presente? Como procederia Jesus em meu lugar? Duas perguntas, né? É esta interrogação íntima, passado ao estado de hábito, que constitui a guarda do coração. Olha que regra prática extraordinária que Dom Chutar tá nos dando aqui, né? Em todas as nossas ações, né, nós temos que nos perguntar continuamente, né? Para quem é a ação presente? Como procederia Jesus em meu lugar? Isso é uma regra de ouro, né? Em termos de praticidade, né? Volto a dizer mais uma vez, né, que eu espero que vocês já tenham observado isso e já tirado as próprias conclusões, né? Que quando a gente fala em vida mística ou vida interior, né, do ponto de vista católico, as coisas são muito práticas. É coisa para você fazer não no dia a dia, mas de minuto a minuto, né? De segundo a segundo. São coisas que você tem que incorporar na sua vida de forma absolutamente prática, né? Certo? Porque a nossa salvação, né? Ela é atingida, né? Minuto a minuto da nossa vida, né? Então, por isso que a vida interior é uma vida prática, né? É uma vida de práticas, né? Então, para quem é a ação presente e como procederia Jesus em meu lugar? E essa interrogação, ele fala assim, é esta interrogação íntima, passada ao estado de hábito, ou seja, tudo que a gente vai fazer, a gente vai perguntar isso por hábito, simplesmente, que constitui a guarda do coração. Pronto, ele definiu o que é a guarda do coração aqui para nós, né? Tá certo? Ela fará que eu, nas minhas particularidades,
conserve as minhas faculdades e as suas tendências numa dependência habitual, cada dia mais perfeita, a respeito de Deus que vive em mim. Quero ainda chamar a atenção para uma coisa que eu não falei, né? Que eu não observei com a ênfase que eu gostaria, né? Que lá na resolução da guarda do coração, lá na página 176, né? Ele diz o seguinte, vou lê-la de novo e vou fazer a observação, né? Eu quero a resolução, né? Eu quero, ó Jesus, que o meu coração tenha a solicitude habitual de se preservar de toda mancha e de se unir cada vez mais ao vosso coração, em todas as minhas ocupações, conversações, recreios, etc. Ou seja, não há nenhum momento da nossa vida que nós podemos abrir mão da guarda do coração. Né? Ele fala recreios, né? Diversões, né? Diversões, as nossas diversões, né? Nós aqui que gostamos muito de nos encontrar, de conversar, de nos alegrar, né? Agora nós estamos impossibilitados disso, mas é sempre muito bom isso, né? Nisso também nós temos que manter a guarda do coração, em todos os movimentos da nossa vida, né? Tá certo? Não é só, digamos assim, bom, sim, aqui, tem uma coisa interessante. A Giovana fala assim: essa prática vejo como essencial para manter a sanidade. Eu, eu traduzi, né, como vocês sabem, a biografia do São Tomás de Aquino, escrita por Chesterton, né? E o tradutor, ele tem um privilégio que os leitores não têm, né? Primeiro que ele lê a obra na língua original. E segundo, quando ele vai traduzir, é como se ele estivesse lendo a obra umas 10 vezes, né? Tá certo? Então, se você lê aquela obra com atenção, o Chesterton tem ali um tesouro que eu chamei a atenção quando eu fiz que eu escrevi o prefácio do livro, que é o seguinte: a vida de São Tomás, os trabalhos escritos de São Tomás, ele prova uma coisa muito interessante. Ou ele demonstra de forma muito clara uma, uma coisa que normalmente a gente não liga uma coisa com outra, que é o seguinte: a gente só consegue essa sanidade que a Giovana está dizendo aqui, né? Pessoa ser sã, mentalmente sã, né? Com a santidade. Fora da santidade, ou fora do caminho da santidade, ou fora do esforço pela santidade, não há sanidade. Não há sanidade. Não é? Aquela figura, né, humana, né, do homem sensato, do cavalheiro, né, do, daquela figura da inglesa, né, do cavalheiro, daquele homem sensato, daquele homem calmo, né, às vezes fleumático, né? Ele é uma mentira. Só há sanidade quando há santidade.
né? Há mais sanidade num santo que aparentemente é louco para nós, né? Do que no mais aparentemente são dos homens de bom senso, né? Aqueles chamados homens de bom senso, né? Tá certo? Essa sanidade mental, que a gente tem uma caricatura dela, é uma falsa sanidade, né? Nós vemos, por exemplo, figuras públicas, né? Que é mais fácil da gente ver, né? Ou mesmo parentes, amigos, enfim, que a gente acha que é muito equilibrado, né? Uma pessoa muito ponderada, e nós temos várias oportunidades de ver essas pessoas enlouquecendo tão rapidamente com qualquer coisa, com qualquer bobagem, que a gente fala, poxa, mas aonde que estava aquela pessoa que eu conheci tão ponderada, tão, né? As pessoas se desesperam. Agora, inclusive, nós temos visto, né, muitas pessoas ponderadas, né, nessa loucura que nós estamos vivendo, simplesmente despirocar, né? Ah, porque quando alguma coisa grave acontece conosco, na nossa vida, nós só mantemos a sanidade se nós estivermos no caminho da santidade, né? Essas duas coisas são unidas, elas não conseguem ser separadas, né? Por algum momento elas podem ser separadas, mas quando a vida cobra o seu preço, as pessoas despirocam, né? Se não tiverem nessa, nesse caminho de santidade. Eu diria aqui, aproveitando o tema da nossa leitura, né? Se não tiver no caminho da guarda do coração, né? Certo? Guarda do coração. A presença de Nosso Senhor em nós, né? Se nós estivermos conscientes disso, nós vamos manter a nossa sanidade em qualquer situação, as mais desesperadoras situações possíveis. Esse é o exemplo dos santos, né? Que passaram situações pessoais absolutamente extraordinárias e mantiveram simplesmente a tranquilidade, né? Giovana fala que uma amiga que parecia ser sã simplesmente enlouqueceu com essa situação. Pois é, com essa situação do vírus. É isso que eu estou querendo dizer, quer dizer, a, essa, essa, essa caricatura que a gente normalmente usa para classificar as pessoas, não, essa pessoa é equilibrada, ela tem. É equilibrada quando tudo está correndo direitinho para ela, né? Quando há um desequilíbrio, né, ela simplesmente despiroca, né? Então, uma coisa que eu aprendi ao traduzir a biografia do Chesterton, São Tomás, é essa ligação entre santidade e sanidade, né? Não sei se interpreto bem a obra, né? Mas foi uma coisa que eu tirei para mim, né? Dessa atividade que eu fiz, né? Então, paramos aqui agora na página 182 e nós estamos no item 4 em algarismo romano, que se chama a aprendizagem da guarda do coração. Veja, Bostar vai dar várias dicas da guarda do coração, né? Essas duas perguntas é uma dica extremamente valiosa, mas ele vai continuar falando da aprendizagem, o que a gente vai fazer, dos exercícios que a gente vai fazer, etc, etc. Ele vai repetir os temas várias vezes, como vocês têm percebido. É a forma didática, inclusive da igreja. Sempre repetir, né? Vocês vejam que o nosso ano litúrgico é sempre repetido, né? Todas as festas são sempre as mesmas, todas as missas são sempre as mesmas, né? É porque Deus sabe que nós somos cabeça dura, né? E tem que repetir demais para a gente guardar alguma coisa dessas repetições permanentes e contínuas, tá certo? Pergunto se há mais alguma observação.
Se não há, então, vamos terminar com a oração. Tenham todos um santo dia. Deus lhes pague pela paciência de todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.